Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Pri. Como é que vai o pequeno? Murilo. Um dos nossos convidados já chegou. Grande Nado. Tomou vacina hoje, Ronaldo? O Marco Murara não perde tempo. Já. Ó, bastante gente bacana hoje aí chegando. Deixa eu mandar, como pediram, eu tenho que mandar um alô para os nossos amigos astronautas, né? E para os ETs também. Chegou a ver essa, Murara, do vereador dando alô para os internautas, que ele chamam de astronautas? Eu vi, achei o maior barato. Então, um alô para os nossos amigos astronautas também. Agora nós temos que ver, o Ronaldo Lima te mandando abraço ali. Tem que ver aqui para não me perder com o Cícero e com o Darwin, porque é a primeira vez que eu faço uma live com tanta gente. Tá ficando bom esse negócio aqui. Vamos ver. A Marielle, direto de Corupá City. Né? Dizem que Jaraguá do Sul é um bairro de Corupá. É isso, Marielle? Faz parte da região metropolitana da Grande Corupá. Deixa eu baixar o meu som aqui. Na realidade, deixa eu tirar o meu som. E fica mais fácil, que aí eu consigo botar aqui para ler sem fazer força na tela grande. Sabe como é, né, Murara? Da outra vez a gente já conversou sobre isso. Olha aí, a Marielle concordando que é quase isso lá em Maiara. Vamos lá. Cícero chegou. Sabe que Cícero, eu gosto muito de Corupá. Aperta o botãozinho. Apertou aqui já, desculpa. Falta só o Darwin chegar agora. Marielle, daqui a pouco o Cícero está entrando. Se eu pudesse, moraria em Corupá sem problema nenhum. Cara, quando eu vim para Jaraguá do Sul, isso no século passado, lá em 1996. E aí, gente, tudo bom? Grande Cícero. Sabe, e aí, beleza? Corupá, né? Achei uma cidade extremamente bucólica, gostosa, agradável. Acho que Corupá é tudo de bom. O problema é a estrada para chegar aqui, né? Se bem que agora com aquela história de trabalho em todo lugar, né? A gente pode trabalhar em qualquer lugar. Em 96 ficava um pouquinho mais difícil. O professor Diego entrou, meu pai entrou, bastante gente entrando aí, bacana. Ó, o Rolf Rola, foi nosso aluno, o Cícero, lembra? Lembro, claro. Contestador, vai ser um excelente advogado, já deve estar sendo, com o perdão do gerundismo aqui. Pois bem, vamos começando enquanto o Darwin não chega. Cícero, só para eu te situar. Diga aí. Murara já é nosso companheiro de live, segunda live aqui. É um dos poucos com quem eu fiz 2 lives, hoje é a segunda. Eu vou ter, não fique chateado comigo quando de vez em quando eu olhar para os lados, Cícero, porque eu tô com uma tela grande aqui para não ter que ler aqui no pequenininho, que aí eu me atrapalho no celular. Tá tudo tranquilo. As perguntas do pessoal aqui do lado e o roteiro que a gente conversou também. Então, obrigado, Diego. Obrigado por participar e obrigado pelo elogio do povo aí. Mas eu sei que na realidade tu tá falando do Cícero, do Murara e do Darwin, né? Nada. Eu só sou um rostinho bonito, não é nada. Eu sou só um rostinho bonito de barba branca. Como eu falei, eu vou só jogar gasolina na fogueira hoje. Meu negócio é provocar. A maior inveja do Marcelo Tassi, que já tem um podcast chamado Provocast, né? Então não dá para fazer igual. Mas aí a gente mudou, inclusive, para diálogos de terça. Antes eram as lives de terça, mas eu acho que ficou legal. E quem chegou? Nosso terceiro convidado, Darwin Harnack. Daqui a pouco o Darwin vai entrar, já pediu, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue em 4. Para mim vai ser uma novidade, tá dividido em 4 isso aqui. Então vamos lá. Novidade por novidade é para todos aí.
O Darwin é metade da nossa audiência. Eu tô ficando preocupado, todo mundo chamando vocês de gigantes, nos chamando de gigantes aqui, né? Todo mundo tá com o pé amarrado na mesa aí? Vamos ver se o Darwin teve algum problema de acesso. Bom, para quem está chegando hoje pela primeira vez, toda terça eu faço que envolvam de alguma forma os impactos da tecnologia na nossa vida, né? E na última que a gente fez, se eu não me engano, na última, com o Murara e com o Neto, a gente acabou lembrando no meio da conversa lá, né, Murara? A gente está falando sobre inovação aqui na região, né, ambiente de inovação, ecossistema de inovação. Acabamos lembrando do... Vamos ver se o Darwin consegue agora, que ele pediu para entrar de novo. Acabamos lembrando do... Aí entrou. Tá Acabamos aí. lembrando de um papo que vocês três tiveram há muito tempo. Boa noite, Darwin. Seja bem-vindo. Oi, Darwin, tudo bom? Oi para a Thaís, que eu vi passando lá atrás. Mas não tem problema, porque teve uma live que eu estava filmando ao contrário, eu liguei e estava minha mulher na cozinha ali, né? Depois virou piada, né? Agora eu tomo certos cuidados aqui. Põe uma etiqueta na câmera da frente. Agora trás. eu tô virado para a parede para não correr o risco. Mas tudo bem. Só situando o pessoal, surgiu essa ideia com o Murara na última live que a gente fez, de buscar um papo que vocês três brilhantemente tiveram numa edição da Feira do Livro, se eu não me engano. Não sei se foi 19 ou 18, acho que foi 19, né? Foi 19. E eu já vou perguntar porque vocês chegaram lá, eu acho que uma noção do que aconteceu. Mas surgiu a ideia, então vamos falar sobre tolerância, sobre intolerância, sobre tolerar os intolerantes ou não, e especialmente passando uma linha sobre isso na internet, né, que hoje virou um campo fértil para intolerantes e, como diria o saudoso Umberto Eco, o filósofo italiano, as redes sociais abriram a porteira para os imbecis, né? Deram voz aos imbecis, eu acho que foi o que ele falou. E, de fato, tem muita coisa boa e tem muitos imbecis falando um monte de coisa. O que eu digo é a internet, hoje, tem muitos doutores sobre tudo que nunca leram nada. E infelizmente, a gente esbarra. E é muito difícil conversar com pessoas que não têm fundamento e estão abraçadas numa ideia e não mudam de maneira nenhuma. Mas antes de começarmos, por favor, uma breve apresentação dos três. Vamos fazer o quadradinho no relógio aqui, o Murara, o Darwin e o Cícero. Pode ser assim? Pode sim. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que, meu Deus, é uma alegria estar aqui com vocês três, né? Nós sempre nos encontramos na sala dos professores, aquele momento antes da aula ou na hora do intervalo, onde eu não sou do campo do direito, eu ficava assistindo esses três caras conversar. Vocês não têm noção do que é ver esses caras conversando na sala dos professores. Eu ficava quietinho no meu canto, só escutando e pensando, nossa, um dia eu quero ser amigo desses caras, né? E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui para discutir. Mas eu sou o professor Murara, trabalho com administração, empreendedorismo, inovação. Eu sou professor há quase 30 anos e gosto muito de trabalhar com os meus alunos valores, ética, moral, comportamento, né? E gosto de debater com esses caras que estão nessa live aqui sobre o comportamento humano. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui. Prazer é meu e de todos que estão aqui. Só para botar uma pilha para vocês, a Marielle disse que essa é a live mais esperada de todos os tempos, né? Então, agora a responsabilidade aumentou. E o William comentou que não conhece nenhum intolerante na internet e o Andy Mendes, eu não sei, acho que é Anderson, perguntou sobre os que leem e não absorvem nada. Vamos chegar lá. Darwin, contigo a palavra. Meu nome é Darwin, sou aqui de Jaraguá, trabalho como advogado. Já fui professor por 17 anos na Católica. Em 2018
acabei parando de lecionar. E atualmente, atividade profissional mesmo é advocacia, e fora isso eu pesquisa, estudo, enfim, é isso que eu faço de forma geral, né? Mas é mais ou menos isso, não tenho muito a acrescentar. Bacana. O Andy Mendes é o André Mendonça, também com esse nome eu não reconheço. O maior artilheiro de todos os tempos, de jogo nenhum. Mas vai lá, Cícero, contigo a bola. Tudo bem, moçada? Boa noite, tudo bem com vocês? Bom ver vocês. Saudade de uma sala dos professores, hein? Saudade de uma sala dos professores. E, bom, eu sou advogado, sou professor aqui na Católica há mais de 20 anos. Sou alguém que procura construir as coisas que estão ao meu entorno e não só consumir o que foi construído antes de mim. E especialmente construir relações, ideias, um mundo melhor. Eu sou daqueles caras que tenta botar a mão na massa para estar do lado daqueles que querem construir um mundo melhor, e tem 3 desses aí nessa live com quem eu sempre gosto de estar por perto, aprendendo, ouvindo. E, no mais, minha credencial para estar aqui é ser o rostinho bonito da noite, nada mais, então... Só tem então é isso aí. noite aqui? O que não é difícil, né? Mas só que tu tens um concorrente agora do Cícero. Não basta ser um rostinho bonito, tem que saber andar de patinete elétrica. Tem que saber andar de patinete elétrico, exatamente. Excedendo os limites. Excedendo limites. A qualquer um. Qualquer um. Inclusive empurrando com o pé a patinete elétrica, né? Eu acho que foi trapaça, mas enfim. Tudo bem, depois a gente chama o Neto para tirar a dúvida. Pessoal, quero falar para todo mundo aqui que quem quiser mandar pergunta, vai mandando. Eu vou controlando as perguntas aqui e passo depois para o pessoal. Fiquem absolutamente tranquilos, vocês não precisam se preocupar com essa dinâmica. Eventualmente, se alguma pergunta passar muito rápida, de forma muito rápida, e eu não conseguir lê-la, repitam que a gente pergunta aqui. Hoje, a noite é de provocações no bom sentido, né? Os 4 que estão aqui, especialmente os 3, são somos pessoas que gostamos de discutir, né? De contestar, e não pela natureza da nossa profissão, né? Darwin, Cícero, né? Ou se colocarmos como professores, o Murara também, mas gostamos de contestar. E eu conheço a natureza de vocês 3. Vocês ensinam o que eu tento ensinar na sala de aula também, que os nossos alunos têm que contestar, né? Eles não têm que dizer amém para absolutamente tudo. Especialmente os nossos alunos de direito, eles não têm mais o direito de ir com a boiada, de concordar com a boiada simplesmente por concordar. Como eu sempre digo para eles, vocês podem concordar com o senso comum, desde que vocês saibam por que estão concordando com o senso comum, desde que vocês tenham um motivo por concordar. Não simplesmente porque todo mundo está concordando ou porque você se acha de um lado ou de outro lado. E, infelizmente, eu, pelo menos, tenho visto cada vez menos essa reflexão da molecada mais nova, esse discernimento para poder discutir de uma maneira mais aprofundada, sem agressividade, né? Hoje em dia, as pessoas partem para a agressividade, partem para a intolerância, e por isso hoje a gente está conversando aqui. Mas vamos lá para o Gênesis. Por que ou como surgiu a ideia de vocês 3 fazerem aquele debate ou aquela conversa, aquele bate-papo muito legal lá na SCAR, na semana da Feira do Livro? De onde surgiu essa ideia? Que eu fale? Darwin é o cara mais... Vamos ver. Acho que o Darwin, né? Acho que é o Darwin, não né? você, que nem professor, falar, por favor, você, ou você, ou você. Tá bom. Atropelem-se com o maior prazer, por favor. Tudo começou com um episódio da jornalista Miriam Leitão, que havia sido convidada para fazer a divulgação de um livro infantil dela, né, na Feira do Livro, aqui em Jaraguá. E aí, 2019, aquela ebulição política ainda decorrente do pleito eleitoral do final de 2018,
ela foi ameaçada de muitas formas, né? Ameaça à integridade física, à integridade moral, se ela viesse a Jaraguá. É como se aqui fosse um local realmente fechado para a vinda dessa pessoa fazer a divulgação do livro infantil dela. Uhum. E até realmente chegou ao ponto de não ser viável a vinda dela para cá. Enfim, foi um episódio lamentável e houve a necessidade de se cancelar a participação dela, né? Aí o Schroeder e o João Chiodini entraram em contato comigo com a ideia, que foi deles, de fazer uma fala no espaço que seria da Miriam Leitão, no Grande Teatro da SCAR, sobre a tolerância. Aí essa fala, eu de imediato pensei no Cícero e no Murara, porque nós estávamos já conversando, tanto na sala dos professores como em cafés na Grafipel. A gente já estava conversando sobre temas filosóficos e sociológicos, e eu falei, não, vou chamar os dois, se eles aceitarem, vamos conversar sobre esse assunto aí, aproveitando esse espaço. E aí foi o que aconteceu, né? Fizemos aquele debate, aquela exposição de ideias, que começou, inclusive, com a leitura que eu fiz das principais ameaças que foram feitas a Miriam Leitão, e graves xingamentos, infelizmente, né? Para depois a gente, para poder contextualizar o porquê daquela fala. E aí depois se seguiu a nossa conversa naquele momento da feira. Bacana. Vocês tiveram alguma crítica por fazerem uma defesa da liberdade de expressão naquele momento? Antes ou depois? Não? Eu acredito que não, até mesmo porque as pessoas que foram naquele dia, sabe, foram pessoas que ficaram extremamente indignadas, porque Jaraguá do Sul não é aquilo que se expôs no Jornal Nacional. Jaraguá do Sul não é aquilo que apareceu naquelas manifestações na internet, entende? Então, nós tivemos cerca de 600 pessoas lá no Grande Teatro e elas estavam lá numa espécie de grito de liberdade, assim, de dizer, não, nós não somos aquilo, nós somos muito mais do que aquilo, e nós viemos aqui para ouvir vocês falarem algo que nos acalente o coração. E eu acho que, em função disso, nós todos recebemos aí boas críticas depois do evento. E o próprio contexto em que se apresentou, em que o debate foi mais amplo do que o episódio em si, né, que motivou o encontro, né? Então, penso que até as pessoas que eventualmente fossem tecer qualquer crítica acabaram se desmotivando exatamente pelo fato de que o debate se mostrou mais amplo, mais racional do que a discussão do episódio Miriam Leitão especificamente, né? Então, eu também, de minha parte, não me senti nem um pouco com esse episódio específico da Miriam Leitão, não sei se vocês concordam comigo, mas ninguém é obrigado a concordar com ela, né? A partilhar dos pensamentos dela. Até porque ela não vinha falar aqui propriamente de política. Ela vinha falar de um livro infantil, como o Darwin explicou, e por conta de um pensamento que ela já externou no passado, ela acabou sendo criticada. Só que é muito interessante, no caso específico da Miriam Leitão, ela deve estar numa crise existencial absurda, porque ela entra no avião e é xingada pelos petistas, lulistas, né? Entra anos depois, ou tempos depois no avião, é xingada pelos bolsonaristas ou bolsominions, como queiram. Ou seja, ela é criticada porque ela expôs as mazelas dos dois governos, fez críticas, e ela tem todo o direito de fazer as críticas e também tem a possibilidade de errar. O que me incomoda não são as críticas, o que me incomodou daquela vez não foram as críticas a ela, foi o grau que se chegou de ameaças, como vocês disseram. Ameaça de morte, ameaças, enfim, vou lá para cuspir, vou lá para jogar ovos, enfim, foi mais ou menos
Esse é o ponto. Aí é que se apresenta a diferença entre crítica e o direito que todos nós temos de termos visões diferentes de mundo e colocar isso na pauta de discussão e o exercício descarado de uma intolerância, né? Porque você está, pelo tipo de manifestações e de temor que se criou em torno dela, você está impedindo que uma brasileira transite livremente no território nacional para expor suas ideias. Não é? Isso é um cerceamento claro de um direito a que todos nós brasileiros temos. E não só brasileiros, eu lembro de 2 episódios que me marcaram muito, coincidentemente também, voltado contra mulheres, contra Leonie Sanchez, se não me engano, aquela blogueira cubana que anos atrás veio ao Brasil e aí movimentos de esquerda fizeram todo. Coincidentemente, eu estava em São Paulo, estava na Livraria Cultura em São Paulo, onde se deu aquele episódio. Foi uma grande coincidência, triste coincidência, por ter presenciado aquele tipo de movimento. Ela tinha motivos para temer pela própria vida naquele instante lá. E depois, Judith Butler, que esteve aqui no Brasil para fazer defesa de pontos de vista relativos à liberdade sexuais, à liberdade de gênero e exercício do gênero pelas pessoas, né, do modo de ser de cada uma das pessoas. E também foi cerceada agora por grupos de extrema-direita também, não é? Então, veja, deixa de ser liberdade de opinião, deixa de ser oposição franca, aberta, honesta de ideias e passa a ser intolerância e desrespeito à dignidade e à vida das pessoas, né? Esse ponto que colocasse deixa claro uma coisa que as pessoas não têm enxergado muito ultimamente. Até por conta da polarização, é sempre o outro que está errado. Mas a gente vê intolerância dos dois lados, né? Desse o exemplo da blogueira cubana, que foi criticada por criticar o governo de Cuba e a esquerda não queria que ela se manifestasse, né? Cerceando o direito dela. E tivemos aqui uma jornalista brasileira que já criticou o governo de esquerda e hoje critica esse governo de pseudo-direita, no meu ponto de vista, de pseudo-direita, que foi abafada também, né? Foi tolhida de se manifestar, inclusive no momento que nem se manifestaria sobre política. Mas esse ponto que colocasse, Cícero, me leva a uma pergunta que eu acho que é bem interessante para iniciarmos aqui, do Rolf. Ele quer saber de vocês sobre a questão de somente se estigmatizar como intolerante o grupo que não se enquadra no seu paradigma ideológico. Isso me parece que acontece, mas de fato é isso que acontece? Essa intolerância é só com quem não está dentro do nosso viés ideológico? Eu acho que a gente sofre, o Darwin e o Cícero, a gente sofre bastante quando dá a nossa opinião, porque nós estamos vivendo aquele momento da falsa dicotomia, né? Da direita e da esquerda, como se nós só existissem duas alternativas, né? Então, os meus amigos de esquerda acham que eu sou de direita, os meus amigos de direita acham que eu sou de esquerda e eu apanho de todos. Eu acho que eu estou nesse clube aí também. Então, estamos na live certa. Então, a gente vive essa falsa dicotomia de que só existem dois lados. E virou um grande fla-flu, né? Então, assim, e o interessante é assim, ou você concorda comigo ou você está errado, né? E eu acho que é isso que faz mal. E principalmente porque, na imensa maioria dos casos, os argumentos são rasos. Então, Exato. os argumentos que eu uso para defender a minha opinião e a minha posição são distantes do conhecimento, são distantes do aprofundamento, né? Muitas pessoas discutem socialismo e jamais leram uma linha sobre socialismo. Não sabem a diferença entre socialismo e comunismo, por exemplo, e acham que é tudo a mesma coisa. Tampouco leram alguma coisa relacionada ao fascismo, né? A gente vai falar sobre Popper depois. Ele se desilude com os dois e parte para a sociedade aberta. Então as pessoas acham que só tem duas coisas. E aí é que mora. Sempre o outro está errado. Sempre o outro é que é intolerante. A intolerância, ela parte do pressuposto da superioridade, né? Eu olho o outro de cima. Eu sou o superior e por isso que o outro não tem o direito de se manifestar. E isso é desagradabilíssimo, todos nós saímos perdendo. E quando se fala muito que não se sabe o que é socialismo ou a diferença para o comunismo,
e às vezes a gente vai para o extremo do fascismo, muitas pessoas não sabem nem exatamente o que é um liberalismo econômico, especialmente. Né? Se nunca leram Marx, tampouco leram Smith. Né? Então, existe assim um oceano abissal profundíssimo de ignorância, mas que as pessoas criam suas teorias por um ouvir dizer ou por terem lido um parágrafo de qualquer coisa aí. Já que falasse do Popper, eu vou fazer a pergunta que vai nos conduzir aqui, né? Segundo o Karl Popper, no livro que você falou, A Sociedade Aberta a Seus Inimigos, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da... Desculpa. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da própria tolerância. Vocês concordam com essa afirmação deles? Se concordam, o que é que a gente pode refletir sobre isso? Eu começo. A posição é perfeita. É um paradoxo, realmente. E a gente pode tentar deixar isso mais concreto e mais claro da seguinte forma. Não existem liberdades e direitos absolutos. Nós estamos todos limitados aqui por uma Constituição Federal, por legislação infraconstitucional. Nós temos uma limitação nos nossos poderes, né, na forma de agir. E isso vale também para a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela também é limitada. Nós não podemos falar tudo o que a gente quiser. Eu sempre me lembro de um caso grotesco, um caso gritante, que foi condenado, inclusive aqui no Brasil, que foi daquele humorista que foi muito infeliz, Rafinha Bastos, quando ele falou da Vanessa Camargo, né? Eu até não gostaria de repetir a frase dele. Foi péssimo, e eu acho que é certo o Estado sancionar. O Estado não pode, nós não podemos tolerar esse tipo de manifestação. É uma manifestação intolerável. Então, da mesma forma, quando você pensa, vou pegar aqui um exemplo tosco. Alguém vem para te agredir, alguém vem para te dar um soco, ou vem atentar contra a tua vida. Você vai tolerar? Não tem como tolerar. Quando a liberdade de expressão ela atinge um ponto que ameaça o teu estado existencial ou a tua condição existencial, isso não pode ser tolerado. E isso vale, geralmente, porque quem é atacado geralmente são minorias, né? No Brasil e fora do Brasil. Vamos pensar aqui questão de orientação sexual, questão religiosa também. Infelizmente, a gente ainda está com intolerância religiosa no Brasil, tá? E deveria ser algo já há muito superado. Então, nós vamos tolerar que haja a intolerância que pode vir a eliminar um culto religioso, uma questão cultural, enfim, não é possível. Então, realmente, Popper está certo nesse momento da fala dele, em que ele diz, né? E infelizmente, o Brasil hoje, sou obrigado a dizer, passa por um momento de recrudescimento da intolerância com relação a minorias, principalmente pela questão política. Isso para mim é evidente, né? Por exemplo, quando chega um presidente da República que na campanha diz as minorias que se adequem ou desapareçam, isso é um discurso de intolerância. Isso só continua acontecendo porque as pessoas não estão sendo responsabilizadas adequadamente. Essa é a minha opinião. Cícero? Bom, uma resposta rápida, vamos dizer assim, né? Você tem que, na formulação que se usa tanto do Popper, né? Nós devemos ser intolerantes com o intolerante, né? Não devemos tolerar a intolerância, né? Uma formulação rápida, eu diria que sim, eu concordo. Mas com muitas reticências e deixando claro que esta é o último estágio de um embate que se dá em campos muito anteriores, e acho que
esse é um problema sério que nós temos convivido, porque a frase intolerância com os intolerantes se tornou um grande slogan, um grande jargão descolado de tudo e utilizado aprioristicamente como primeiro movimento sempre que você se sente desconfortável, irritado ou quando é contrariado por um ponto de vista contrário ao seu. Então, isso eu acho que é um problema sério. E, só para contextualizar, essa expressão do Popper, ser intolerante com intolerância, está numa nota de rodapé, no primeiro de 2 volumes, com praticamente 900 páginas, 800 e tantas páginas, né? É enorme, em que o Karl Popper ele disseca inúmeros tipos de tolerância ao longo da história, os combate com argumentos sólidos e racionais, né? Então todo o livro é uma apologia, é um esforço racional de, no embate de ideias, se contrapor a pensamentos intolerantes. Então veja o esforço de um homem como esse para, numa nota de rodapé, numa obra como essa, ele colocar, mas todavia, se nada disso funcionar. Mas perceba que ele coloca isso claramente como o último movimento, não como um movimento inicial, como isso tem sido apresentado. Então eu não vejo com bons olhos isso. Você tem o campo do diálogo, você tem o campo do voto, você tem o campo da educação, o campo do argumento racional, e só se nada disso funcionar, você tem hoje estruturas estatais que preservam com função contra-majoritária, como as cortes constitucionais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Elas não são exatamente as cortes constitucionais, mundo afora, não são exatamente muito populares, vamos dizer assim. Né? Elas são bastante impopulares mundo afora, exatamente pelo fato de exercer uma função contra-majoritária, e majoritária não apenas número, mas hegemonia de uma determinada ideia. Então, sim, concordo com isso. E tem um outro ponto que a gente tem que colocar, que é o seguinte, às vezes a gente é levado a dizer, pessoal, quem sou eu para discordar de um camarada como Karl Popper? Ou depois dele, John Rawls, ou depois dele, Jeremy Waldron, né? Só que ao concordar com esses caras, você está não concordando com outros monstros, como John Locke, por exemplo, com Ronald Dworkin, que pensam ao contrário, que na verdade você tem que ser tolerante mesmo com pensamentos intolerantes, custe o que custar, sob pena de enfraquecer a democracia. Então, a resposta, dei uma resposta rápida, mas quero colocar em perspectiva. Acho que o debate e a discussão em torno é bem mais ampla do que uma resposta rápida pode ser, né, pode dar, sim. Acho que está diretamente ligado, Cícero, ao nível da intolerância, né? Nós temos níveis, ataques brandos, que o Popper, inclusive, ele fala muito sobre diálogo racional, 2, legislação, terceiro e último caso, no final da nota de rodapé, em letra bem pequenininha, em cinza, quase desaparecendo, o uso da força. Então, há casos brandos de intolerância, onde você chama o camarada, seu amigo, senta do lado dele, conversa, argumenta e tudo mais, dialoga, e está tudo certo. Né? Lembrando que é fácil ser tolerante, por exemplo, com os meus filhos. Vai ser tolerante com o Bolsonaro, com o Lula, vai ser tolerante, né, com aquele que você não gosta. Por outro lado, a legislação ela vem para regulamentar isso. Porque todo tratamento criminoso deve ser tratado da forma da lei. E aí eu estou aqui falando como se eu fosse o advogado dessa live. Então, assim, a intolerância que chega ao ponto aonde fere o outro precisa ser tratado na forma da lei. Agora, casos menores, até grupos de WhatsApp, por exemplo. Esses dias eu saí do grupo de WhatsApp porque estava muita bobagem. Eu ainda estou num momento de juntar os cacos das coisas que me aconteceram. Eu disse, cara, eu não vou ficar aqui escutando essa bobagem, sair do grupo. Aí todo mundo veio dizer, mas saiu do grupo. Tal. A tolerância não pressupõe submissão. Certo. Não pressupõe que você aceita tudo numa boa e tá tudo bem, sabe? Poliana moça, sabe? Não. Cara, depois a gente conversa. Né? Então, eu acredito que nessa situação do Popper seja isso mesmo, que ele fala que em últimos casos a força, mas antes da força a legislação, e antes da legislação o diálogo. Né? Mas assim,
infelizmente não dá para salvar as pessoas, todas as pessoas da própria ignorância, né? Porque a ignorância é agradavelmente confortável. A gente fica lá naquela zona da ignorância e está tudo certo. E tem gente que não quer sair de lá. Você pode dialogar o quanto for, você pode apresentar livros o quanto for. O cara não tem nem vontade de ler o livro. Então, enfim, não dá para salvar todo mundo. É interessante, todos esses temas. Estão vindo perguntas aqui que eu já vou fazer para vocês. O Cícero tocou num ponto que me faz pensar muito. Termos um sistema que impede a manifestação, por ser uma manifestação intolerante, pode gerar um grau de intolerância, um círculo vicioso, que eu não sei como poderíamos parar. Por outro lado, quando eu vejo se por um lado, vamos pegar a Alemanha, que falar sobre nazismo lá, fazer sinais, é crime, né? E temos aqui legislação restritiva nesse sentido também, né? Aqui Temos também. No Brasil também. Agora, se a gente vai para o outro extremo, o país das liberdades, nos Estados Unidos, em que pode fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, desde que, obviamente, não haja uma lesão direta às outras pessoas, e não só necessariamente física. Depois elas respondem judicialmente pelas suas responsabilidades, mas os grupos podem defender ideias, por mais absurdas e intolerantes que sejam, né? Se defende o nazismo, se defende a supremacia branca, se defende coisas que a gente não consegue conceber como ser humano. Talvez por isso eles tenham conseguido eleger quem conseguiram nas outras eleições, né? Por conta desse crescimento de manifestações sem limite. E por conta disso que o Murara falou também, da vontade das pessoas não quererem saber, não quererem conhecer, não quererem sair da ignorância porque está confortável. O que eu sempre digo nas minhas manifestações a respeito de fake news é que as pessoas passam adiante, por mais absurdo que seja, desde que vá ao encontro do que elas querem que seja, né? Se for para falar bem do candidato, do político delas, ou se for para falar mal do político que elas não gostam, pode ser a coisa mais absurda do mundo que elas vão mandar adiante, né? Uns 2 anos atrás, eu recebi uma mensagem dizendo que o Donald Trump tinha salvado centenas, se não milhares de crianças num túnel que existia em Nova York, ou em Washington, não sei, que é do prédio dos Clinton até o Rio não sei qual, crianças que estavam sendo canibalizadas e molestadas sexualmente por conta dessa corja que os Clinton criaram, né? Era época de campanha, obviamente. E onde estava a imprensa que não se manifestou sobre tudo isso, essa imprensa cachorra? Me digam, se houvesse um túnel com 5 crianças, com 2 crianças, com uma criança nessa condição, seria manchete no mundo, principalmente se viesse dos Estados Unidos, né? Seria manchete no mundo. Agora, um túnel com centenas de crianças nessa condição, e as pessoas passam adiante acreditando, né? Não querendo sair dessa ignorância e fomentando o discurso de ódio, fomentando a intolerância. Bom, se me permite Rafael, só fazer uma referência. Nos Estados Unidos, especificamente, o que prevalece não é o pensamento de que a gente tem que ser intolerante com a tolerância. Ao contrário, prevalece o pensamento, como do Working, por exemplo, de que a gente tem que tolerar o intolerável a qualquer custo. Exato. Porque se manifestar contra seria uma manifestação de pensamento, convicções, etc. E, portanto, isso seria contrário à democracia. Então, só para pontuar que temos duas formas de responder esse problema, as formas são irreconciliáveis e que os Estados Unidos têm historicamente respondido a essa questão de um determinado modo, que tem mostrado sinais de desgaste enfim, alguns indicam que inclusive chegou perto de colapsar o sistema democrático americano. Falando em democrático, não é antidemocrático tentar cercear ideias intolerantes, Darwin?
tentar cercear ideias intolerantes. Não é Então, eu não vejo antidemocrático como... cortar esse Não, direito das pessoas falarem as bizarrices que quiserem, né? Enquanto não se partir para uma violência direta? sempre que a manifestação... A primeira coisa que eu queria contextualizar é que quando eu falo da intolerância em relação ao comportamento intolerante, é a intolerância do Estado, segundo a legislação, obviamente. Né? Sim. Ninguém aqui está defendendo barbárie. E o Estado, penso eu, não deve tolerar o comportamento intolerante. Eu acho que o Brasil acerta quando criminaliza a apologia ao nazismo, acerta quando criminaliza o racismo, acerta quando criminaliza a LGBTfobia, porque é esse tipo de ataque à condição existencial do outro que dificulta ou inviabiliza uma relação social harmônica. O Estado serve para quê? Se não para organizar a vida social. É para isso que serve o Estado. Então, não vejo como antidemocrático, porque o Estado e a organização dele através da Constituição foi criada a partir da vontade de um povo. Essa é a presunção que temos. E esse povo erigiu como princípios e pilares desse Estado democrático de direito o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana, da defesa da vida, tratamento igualitário, isonômico. Né? São princípios basilares. Né? Está no artigo 1º, inciso 3º, é a dignidade da pessoa humana. Então, a partir do momento em que o Estado diz, olha, realmente, em atenção a esses princípios basilares, nós não toleraremos ameaça à vida ou à condição existencial de grupos, não vejo nada como antidemocrático. Perfeitamente democrático e embasado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. É como eu vejo. Não esqueçam que estou só provocando os senhores, por favor. Não sejam intolerantes comigo. Não serei. Mas serei enfático. Como eu vejo, é muito salvo o melhor juízo, hein? Salvo o melhor juízo. Lá tá vendo? Não estou aqui para ser chapa branca, não. Tenho posição. A questão... Tá mais para salve meu Jesus, né? A questão é só estabelecer consenso sobre o que é intolerável, né? E esse é um problema sério, porque a gente pode estar sujeito a maiorias que se estabelecem pontualmente e aqui eu falo de maiorias democraticamente eleitas, mas aqui eu falo de democracia como procedimento, como contagem de voto, mas democracia não é só isso. Democracia também é respeito a cláusulas mínimas de convivência, e mesmo que uma maioria que pelo sufrágio encontra posições de poder, ela não pode contra essas cláusulas mínimas, porque você está indo contra a democracia conteúdo, né? E é o que populismos tendem a fazer. Não sei se concordam, Murara especialmente, a intolerância vem sempre embasada, sustentada por um discurso de ódio, por uma raiva nela, né? A gente não fala de ideias antagônicas que são razoáveis, discutidas civilizadamente, como algo intolerante. A gente fala pelo menos me parece, quando a gente fala de intolerância, a gente está falando daqueles discursos, né, os discursos intolerantes, aqueles que vêm eivados de raiva, de ranço, de ódio, de estigmatização. Não sei se concordam comigo. O que eu gostaria de propor a gente aqui, que nós dessemos um passo atrás e nós fôssemos lá na gênese da intolerância, né, que a intolerância ela nasce de algum medo que eu tenho. Então, vamos imaginar aqui, a gente está discutindo aqui alguns tipos de intolerância, mas nós não seríamos as pessoas mais indicadas para isso, né? 4 homens de meia idade com uma determinada situação financeira, brancos que vivem no sul do Brasil, né? Mas, enfim, a intolerância ela nasce do medo.
Então, por que que nós temos algumas regiões do Brasil onde predomina uma intolerância, ou dos Estados Unidos, como estávamos falando agora há pouco, uma intolerância ligada à supremacia branca, essas coisas assim? Porque é o medo que algumas pessoas têm de perder aquilo que conquistaram. Medo, porque como eu não conheço contra quem eu estou lutando, né? Eu não conheço quem é esta pessoa que vai gerir a minha vida a partir de agora, então eu tenho medo que a minha estabilidade seja ameaçada, ou que o meu plano de futuro seja ameaçado. Então esse medo me leva à intolerância, do tipo, não, isso aí eu não quero. Entende? Então, a tolerância, ela nasce do medo. E como eu tenho medo do que eu não conheço, a intolerância, ela é alimentada pela ignorância. Não ignorância no sentido pejorativo, que às vezes a gente usa como burrice, mas ignorância de ignorar, de não saber. Desconhecimento. Então, isso. Então, a intolerância nasce do medo e é alimentada pela ignorância. E aí ela pode evoluir, num caso mais drástico, para a violência verbal, a violência física, inclusive. Né? A violência física é visceral, é carregada de uma energia negativa muito grande. Então, essa é a base da intolerância. Entende? Por isso que eu digo assim, as pessoas não querem nem ler. Se elas fossem ler as informações passassem a conhecer, elas debateriam mais do que destilariam a sua raiva nas redes sociais, principalmente, né? Que a gente está escondido atrás do computador, a gente é bem macho alfa do outro lado do teclado. Aí você encontra o cara no supermercado, você abre um sorriso para ele, estende a mão, ele fica totalmente sem graça no supermercado quando te vê. Né? Todo aquele macho alfa, né? Externando feromônios, vira uma bailarina no supermercado. Pessoal, vou às perguntas aqui para vocês. Vai. Inclusive, pessoal, continue mandando as perguntas, quem quiser. E apertem no aviãozinho para aqueles seus amigos intolerantes ou aqueles seus amigos que perderam a hora da nossa conversa aqui, que vai ser importante para eles. Até porque os intolerantes, em regra, não se reconhecem, correto? Os intolerantes, como eles têm razão, como eles são prepotentes aqui, ou arrogantes, como alguém falou, eles tendem a não se reconhecer. Intolerantes são os outros, né? Tu tá querendo dizer alguma coisa para mim, especificamente, ou o quê? Não. Porque no final das contas, as árvores somos nós, né? Então... Eu senti isso também. O Charles Zimmerman, que é um cara muito viajado, um cara que já deve ter visto inúmeras formas de intolerância, não sei se ele está aqui ainda no ar com a gente, deve ter visto muita coisa bacana e muita coisa triste, já tive algumas conversas sobre isso, a ponto dele chegar numa comunidade que tinha um ovo para dividir com uma família de 10 pessoas e a família dividir com ele, né? Então, são coisas assim que a gente não tem ciência, não vive. 4 homens com uma idade parecida, brancos, estudados, uma certa condição financeira, estão muito aquém de ter uma percepção absolutamente real. Inclusive, quero deixar meus parabéns pro abelheiro de ontem, do Darwin, lá, que foi uma live com 3 pessoas LGBTQIA+, né? Eu já aprendi isso porque a minha live de Pink Money também eu tive que aprender essas coisas. E foi justamente, de certa forma, a questão da intolerância com essas pessoas. Foi muito bacana, Darwin, parabéns. Vou acompanhar mais vezes quando puder as suas lives, sempre bem interessantes. É a segunda que eu vejo. Mas o Charles está dizendo, né, numa situação imaginária, se a Miriam Leitão ou qualquer outra pessoa com os posicionamentos dela viesse para Jaraguá do Sul hoje, 2 anos depois, encontraria jaraguaenses mais ou menos tolerantes do que há 2 anos? Eu não posso opinar. Difícil dizer, né? Para mim, pelo menos, é difícil fazer esse tipo de análise, né? Enfim, eu tenho visto radicalizações, por um lado. Por outro lado, eu tenho visto pessoas sendo demovidas de uma posição para algo um pouco mais
mais próximo do centro, mais próximo mais dispostas, algumas pessoas mais dispostas ao debate. Eu não sei se é porque a bolha de pessoas com quem eu me relaciono mais proximamente tem caminhado nesse sentido. Então, quando eu tenho relacionamentos pessoais, eu tenho visto pessoas mais dispostas a lidar bem com esse tipo de possibilidade. Quando eu vou para as redes sociais, eu não posso... eu não tenho o mesmo sentimento. Então, para mim é um pouco difícil opinar sobre isso. A minha postura seria a mesma de sempre. Eu acho que as pessoas podem opinar contra o que ela pensa, contra o que ela está disposta a dizer, contra tudo. Eu acho que as pessoas faz parte do jogo democrático isso. As pessoas fazerem um abaixo-assinado dizendo que não gostam dela, coisa e tal, faz parte do jogo democrático. Então, daí a fazer movimentos no sentido de impedir que uma pessoa transite livremente no território nacional e exerça os seus direitos de comunicar o que pensa àqueles que estão dispostos a ouvir, porque ninguém era obrigado a estar lá, daí me parece que aí você está praticando intolerância. Deixa eu relembrar uma bizarrice que houve nesse episódio da Miriam Leitão. E vocês me corrijam se eu tiver sonhado, né? Ou tido pesadelo, porque naquela época a gente teve muitos pesadelos, né? Pensando, pô, a gente tá aqui em um país que todo mundo... Um país não, uma cidade que todo mundo considera, sei lá, uma Singapura da vida e a gente esbarra com isso. Se eu não me engano, foi um colega nosso aqui, do pessoal do Canto, morar aqui, desencadeou um abaixo-assinado contra a jornalista, um advogado. Mas isso por si só já foi bizarro, no meu ponto de vista, né? Um advogado desenvolvendo um trabalho contra a liberdade de expressão. Mas mais bizarro, eu acho, foi ainda um outro abaixo-assinado contra esse advogado, que eu vi circulando por aí, querendo que esse advogado fosse punido por ter feito abaixo-assinado contra... Vocês chegaram a ver isso daí? Eu me recordo vagamente. Eu não sei o que era mais bizarro. Um advogado fazendo um abaixo-assinado contra, né, o que a gente defende, um advogado, que é liberdade de expressão, ou alguém criando um abaixo-assinado contra um cara que estava se manifestando também, de uma forma democrática, como falou Cícero. É bizarro para mim, eu jamais assinaria. O cara podia falar a maior sandice, mas deixa o cara falar, né? Da ideia sandice, do meu ponto de vista, deixa falar, não assinaria. Eu não lembro se foi Montesquieu que dizia: posso não concordar com nada que vocês falam, mas vou defender o seu direito de falar até o final. Se não for Montesquieu, me perdoem um erro histórico aí. E me corrijam, por favor, o pessoal. Nem não foi Voltaire. Não foi Voltaire também. Não foi Voltaire. Eu já caí nessa armadilha aí. A ele, mas não foi. Ouvi. Voltaire aí. Foi uma mulher que disse isso. Foi uma mulher já naquela época que disse isso. Não foi uma mulher? Atribui-se ao Voltaire, mas não foi ele. Foi uma e nem Montesquieu. E nem Montesquieu. Então tá bom. Assim, ó, eu queria pontuar para vocês uma coisa, assim, essa situação do abaixo-assinado do primeiro deles eu me lembro, também achei bizarro, mas enfim, mas era mais eu acho que era um pedido para a organização da Feira do Livro para que não trouxesse, era isso, coisa assim. Mas vai quem quer, né? E depois tem uma outra coisa, assim, ó, sobre se hoje nós teríamos uma Jaraguá mais ou menos tolerante. Eu acho... Pelo que eu tenho visto nas manifestações das redes sociais, que as pessoas abrandaram um pouco. Até mesmo por tudo que tem acontecido, elas abrandaram um pouco. Né? Tem esse sentimento também. Por outro lado, eu volto a dizer para vocês, se ela viesse, ela participaria do evento tranquilamente, sem grandes problemas. Por quê? Porque nós tínhamos essa situação do machão da internet e a bailarina do supermercado. Entendeu? Então, o que acontece? Vou sair de casa para tirar ovos na Miriam Leitão. Estou na ponte Abidão Batista, tem um guarda do outro lado da ponte, eu já vou para casa trocar minha calça e desisto de jogar ovos. Entende? Então, sim, sabe? Muito pincher fantasiado de pitbull, né? Isso. A índole do jaraguaense, mesmo que ele esteja indignado e querendo colocar toda a sua raiva para fora, não é disso. Né? Tínhamos ali 3, 4 pincher latindo ferozmente, mas também acredito nisso. Se encontrasse o policial na frente desse cara, ele voltava para casa trocar de calça
ia ficar bem quieto em casa, ia continuar vociferando pela internet, né? O machão da internet e bailarina no supermercado. E tá tudo certo. Eu acho que não aconteceria. Mas, enfim, fez-se um estardalhaço tão grande que achou-se por bem não trazê-la, e tá tudo bem. No fim das contas, nós somos agraciados, nós três, com a oportunidade de buscar fazer um debate. O único ponto de discordância ali é dos 3, 4 pitchers. Eu acho que o número era mais ou menos 40 a 50, pelo que eu me recordo, que dava folhas e folhas de print de comentários e ameaças, né? Mas eu acho que talvez para ela não valeria a pena o risco, mesmo que fosse pequeno, um ovo que fosse, né? Ou de qualquer coisa. Um ovo que fosse, né? Que conseguisse jogar um ovo já seria extremamente desagradável para ela. Mas também tem um outro ponto que acho que surge aqui que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem dito assim, não, as pessoas têm, e se mencionou agora, as pessoas podem falar, deixa falar, não sei o que, não sei o que. As pessoas podem ter as ideias mais malucas, têm o direito de ser ignorantes, né? Não dá para obrigá-las não dá para demovê-las compulsoriamente do seu desejo de manter-se na ignorância, não é? Não há lei contra isso e não é possível que haja. O direito não alcança o coração das pessoas, não é? Agora, por outro lado, a gente tem que entender também que a palavra, a fala das pessoas, quando ocupa determinados espaços, tem um poder que vai para além das ondas sonoras, né? Porque hordas de pessoas podem encontrar num líder que reproduza o que uma sandice qualquer, não é? A legitimidade para a prática de sandices que elas naturalmente não encontrariam de outro modo, não é? E esse é um problema. Algum de nós falar alguma sandice, alguém, né? Que espaço de fala nós temos? Já temos algum, nós somos obrigados a reconhecer isso. Nós todos somos professores universitários, nós temos um lugar de fala privilegiado num determinado momento e nós temos que ser responsáveis com isso, ainda que nosso público seja um público relativamente pequeno. Agora, quando você tem a possibilidade de encontrar um grande público e você fala sandices, e quando você encontra respaldo das urnas e fala sandices, imagine o tipo de repercussão, de sentimento de legitimação que essas pessoas às vezes encontram e aí vão praticar. Então, por exemplo, a discussão do Trump nos Estados Unidos foi exatamente essa. Não dá para acusar o Trump de ter matado uma pessoa que estava dentro da Casa Branca quando aquele episódio todo aconteceu. Mas as falas e as omissões de fala dele serviram para incendiar um grupo de pessoas que se dizem conservadoras, e quando eu penso num conservador, eu penso em alguém educado, elegante, que tem algo a conservar, e não alguém que me aparece lá com um chapéu de 2 chifres e sem camisa, ou seja, aquilo, percebe? Até esse espaço de conceituar, afinal de contas, conservar o quê? Eu acho que tá complicado hoje, né? Exatamente, conservar o quê? Conservar o quê? É o grande problema. Aquilo que a gente falou no começo, né? As pessoas não sabem nem o que são, né? O que querem ser. Vamos lá, o Iago fez uma colocação muito bacana aqui, um questionamento muito bacana e que está muito atual dentro do que a gente discute na internet. O fenômeno do cancelamento pode ser uma consequência da aplicação rasa do paradoxo que o Popper falou? Cancelamento, vocês sabem, né? Quando as pessoas não concordam com alguma coisa e vão lá e cancelam a pessoa que se manifestou. Normalmente, eu separo o cancelamento do linchamento virtual. Normalmente, o cancelamento é todo mundo sair da rede social dela, todo mundo bloquear, enquanto o linchamento, e as pessoas têm uma confusão, e muitas vezes essas duas coisas andam juntas, o linchamento é partir para ignorância verbal ou escrita, né, nas redes sociais. Vocês acreditam que o cancelamento e até mesmo o linchamento virtual são consequência de uma interpretação rasa do paradoxo do Popper de que não dá para tolerar os intolerantes? Até porque muitas vezes as vítimas são aquelas consideradas intolerantes, né? Aquelas pessoas que falam alguma coisa que vai contra o que determinada maioria ou determinado grupo entende. Eu vou responder de um jeito rápido.
Se me permite, Darwin, porque eu vou ser bem breve. Eu vou dizer, isso para mim é consequência de você pegar uma frase de uma nota de rodapé de uma obra de 2 volumes, de 900 páginas, e colocar essa frase como título da obra. E conhecer Karl Popper só por essa frase. E não por todo o esforço que ele faz de defender a necessidade de você ter uma sólida argumentação racional, um sólido sistema de voto, um sólido sistema institucional que evite que intolerâncias se manifestem. Cara, eu vou fazer só um parênteses antes Então, desculpa, Darwin, eu quero pedir desculpa aí por ter te interrompido. E eu vou também já pedir desculpas. Eu acho que 99% nem sabe quem é Popper, nem sabe o que é paradoxo. Um paradoxo é um chocolate novo da Lacta, sei lá. Bom, eu acho que é um fenômeno, eu vejo como um fenômeno diferente. Eu entendo que isso não é uma questão de tolerância ou intolerância. Ali a gente está falando de uma situação que o Bauman aborda, que é a liquidez das relações virtuais. Né? Então, quando algo me agrada, eu vou de acordo com as coisas que me agradam, eu vou modulando a minha bolha virtual de relações. Porque eu quero criar um ambiente virtual que seja agradável para mim. E aquilo que me desagrada, eu vou desligando. É a forma que eu customizo o meu mundo virtual, que eu modelo o meu mundo virtual. Então, eu penso que não é uma questão de tolerar ou intolerar, mas sim de customização do ambiente virtual. É dessa forma que eu, particularmente, com as devidas ressalvas, vejo. Murara? Eu acredito, assim, eu tenho muita fé de que as pessoas intolerantes, elas estão apegadas a 2 coisas. Há uma miopia conveniente, elas só enxergam aquilo que elas querem e não enxergam aquilo que elas não querem, então é uma miopia conveniente. Tá? E outro ponto é uma indignação seletiva. Há coisas das quais eu vou me indignar e vou vociferar, e há coisas que não. Então o cancelamento ele está sempre baseado nisso. Não é como eu quero, não é o que eu concordo, então eu vou fazer um movimento para que todo mundo saia, abandone a rede social do cara. Então, é sempre esse argumento raso de uma miopia conveniente e de uma indignação seletiva. Essa indignação seletiva a gente pode exemplificar de uma maneira muito específica, muito pessoal, né? Não coletiva, no trânsito. Se a gente está de saco cheio, estressado no trânsito e alguém tenta furar a nossa fila que a gente está andando direitinho, a gente fica muito puto da cara, a gente dificulta. Mas se aí o cara baixa o vidro, pô, o professor Murara, ele é tão legal, deixa, pô, professor, um abraço, entra aí na fila. A gente tem essa dificuldade de discernir, né? Quando são as árvores somos nós, né? Quando são os outros, as coisas ficam sempre mais complicadas. Aqui dois comentários, uma pergunta e depois um comentário-pergunta que eu achei interessante para a gente concluir a questão até da Miriam Leitão. Primeiro, como lidar, essa está fora, né? Como lidar com a resposta de determinados grupos sociais vulneráveis frente à intolerância a eles praticadas? Como lidar com a resposta... Bom, é que tem... Não sei se eu entendi errado, Jansson. Tem respostas... Tem grupos que conseguem dar respostas. Tem grupos que estão conseguindo dar respostas agora, estão ganhando algum eco agora. E tem grupos que não conseguem dar respostas ainda. Tem grupos absolutamente sufocados. Vou dar o exemplo de quem eu acredito que está ganhando mais respaldo hoje. Os negros hoje têm conseguido mais voz. A comunidade LGBT tem conseguido mais voz. Mas se a gente voltar, por exemplo, eu não sei se foi o Darwin ou o Cícero que falou, de determinadas religiões, são sufocadas, né? Elas não conseguem se manifestar. Parece que são párias porque não fazem parte do grande métier das religiões. Então, eu não sei se eu entendi.
pergunta ou se tem como responder, né? Se vocês têm como responder, mas vou repetir para vocês aqui. Como lidar com a resposta de determinados grupos sociais vulneráveis frente à intolerância a eles praticadas? Ou como responder, não sei. Talvez o Jansson podia nos ajudar aqui. O famoso julgar a reação do oprimido pelos atos praticados pelo opressor. É isso que ele quer dizer aqui, ele completou. Né? É um ricochete, né? A reação pode ser muito forte. Aqueles protestos violentos nos Estados Unidos. Do movimento talvez Black nessa Lives linha, Matter, né? Que não são protestos violentos, mas é porque também chegou numa situação de repetição de casos, né, de demonstração concreta de racismo, de violência assim sem limitação, e o Estado não estava respondendo à altura. Silêncio do Estado. Seja pela estrutura policial, seja pela estrutura judiciária, o Estado não estava coibindo. Então a população respondeu de forma incisiva, grave, forte, e vai se fazer o que em relação a isso? Os excessos o Estado sabe como penalizar, né? E se forem flagrados vão ser penalizados também. Eu acho que ninguém escapa, ou não deveria, na verdade, né? Que escapam, mas ninguém deveria escapar das mãos do Estado, seja na ação, seja na reação, né? Todo mundo deveria entrar dentro da legalidade. O problema é quando o Estado não atinge as expectativas das pessoas, seja nesse caso, seja em outros, porque o Estado, vamos agora vir para o Brasil, o Estado brasileiro também não atinge as nossas expectativas, ou atinge. Todo mundo tem que pagar a educação, mesmo já pagando imposto, todo mundo tem que pagar a saúde, tem que pagar a segurança, mesmo já tendo, pagando os tributos para isso, né? Então, são situações delicadas mesmo, eu entendo a colocação do Jansson. Eu vejo que existe um descompasso. Por exemplo, professores são minorias vulneráveis? Eu vi recentemente manifestações em que professores pediam aumento de salário repelidas a bala porrete e a bala de borracha, né? Percebam? Então, existe aqui um problema a palavra perversão acho que cai muito bem. A palavra perversão, ela cai bem no sentido de inverter os valores envolvidos no debate. É simples, eu acho que atos, manifestações que clamam por legitimidade e agem de modo contrário a uma legislação têm que ser criminalizados. Por outro lado, não dá para a gente olhar para a Revolução Francesa dizendo eles tomaram a Bastilha, fizeram o negócio lá, se não teriam feito, não teriam a Revolução Francesa. Então, nos falta, a mim pelo menos, me falta o distanciamento histórico necessário para que eu possa avaliar isso. A resposta imediata que eu daria é de que o Estado tem que agir na medida em que as manifestações forem contrárias à lei. Por outro lado, nós temos uma discussão muito interessante e Karl Marx já colocava isso, de que o Estado e a legislação são parte da superestrutura. Há obras recentes retomando isso, e a pergunta que fica é, muito bem, mas essa lei diz o quê e a favor do que, afinal de contas, né? Em nome do que a lei está exposta? Né? Eu estou pressupondo que, embora nossas leis não sejam perfeitas, mas de modo geral elas têm sido editadas de modo democrático, com um outro desvio que possa haver aqui ou ali. Mas, por enquanto, a gente ainda tem um contexto em que a aplicação da lei me parece, dentro de um senso de justiça defensável. Né? Não me parece que isso tenha acontecido em todos os lugares, em todos os momentos históricos, em que movimentos legítimos foram criminalizados e os crimes ocorridos sobre o império de uma norma que criminalizava determinados grupos depois foram aliciados por comissões de verdade mundo afora, coisas assim. Isso não é privilégio do Brasil, isso é histórico em vários países do mundo. Né? É isso. Você sabe que falasse do Karl Marx, lembrei de uma frase dele que eu acho que está meio fora de moda, eu acho que está caindo bastante nos últimos tempos. Ele dizia que a opinião pública nada mais é do que a opinião da classe dominante desse povo. A gente está vendo um arrebentamento dessas correntes, né? Dessa classe dominante conseguir deixar dentro
do curralzinho dela ali, o povo. Me parece que as coisas estão sendo um pouco mais abrangentes. E apesar de todos os problemas, a internet e as redes sociais têm um processo tem uma relevância fantástica nessa democratização da informação. Apesar de muita informação ruim, né, acho que faz parte disso. Desculpa, eu te cortei, Murada. Eu vou, sendo mais sucinto, eu vou bastante ao encontro da fala do Cícero, né, de que o Estado precisa fazer o seu papel, que é defender a Constituição. Né? As pessoas, às vezes, nós estamos vivendo essa polarização agora, onde as pessoas acham que o Estado é representado pelo Poder Executivo. Né? Então, o Poder Executivo tem que ter poder para tudo. Não, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, os três trabalham para uma única instituição importante, que é a Constituição brasileira. E as cláusulas pétreas da Constituição é que regulamentam balizam uma série de comportamentos. Então, eles têm que trabalhar para isso. Todas as manifestações que vierem do povo em busca de melhorias que são consistentes e são melhorias para quem realmente necessita, precisam ter os olhos e os ouvidos do poder público, do Estado, para que atualizações e regulamentações sejam feitas. Tudo aquilo que vier a ferir, inclusive quando um dos três poderes tiver alguma atitude que venha a ferir a Constituição, ou até os cidadãos fizerem movimentos que venham a ferir cláusulas pétreas da Constituição, ou o instrumento da democracia, tem que ser combatido. E aí não tem nenhum... O Jansson tá te provocando, Murara. Ele quer saber, então, se o tolerável tem que ser determinado pela lei. A lei é uma das formas de tolerar, de regular o que é tolerável. Né? Boa, Jansson, boa. Boa, Gerson. Obrigado. Vamos tomar um café, Gerson? A Karina veio nos salvar historicamente aqui. Evelyn Beatriz Hall. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. E ela foi biógrafa de quem? De Voltaire. Então tá resolvida aí. Obrigado, Karina. Um beijão. Para encerrarmos, só respondendo a questão da Miriam Leitão, o Porques, ainda há pouco, questionou se não se justificava essa situação que foi criada por se tratar de dinheiro público que tem na Feira do Livro. Quem vai ser o sentenciante? Bom, então eu vou dizer o que eu penso, vocês concordam ou discordam de mim. Eu acho que o fato de ter dinheiro público não interfere em nada, porque ela não vinha falar de política, na realidade. Ela vinha falar de um outro livro. Né? Como diz o Cícero, a resposta é mais rápida. Não sei se é essa. Tem alguma outra aí para vocês complementarem? Eu acho que as opiniões contrárias ou favoráveis, quem quer que seja, não estão adstritas a um financiamento público ou privado do evento. Né? Então, além disso, não condiciona. Então, eu seria obrigado a trazer apenas pessoas que falam a favor do governo, do governo atual, porque tem um recurso público lá. Do governo desse momento, né? Ou só pessoas que elogiam. Nenhum crítico pode ser chamado enquanto aquele governo X ou Y estiver. Uma Feira do Livro é um evento intelectual, eu acho que deveria estar aberto a todos os tipos de fala, independentemente do financiamento público ou privado, é a minha opinião. Mas esse discurso que foi levantado na época não se sustenta nem nessa situação, já que ela não vinha falar de política, né? Mas mesmo que viesse, concordo com vocês, sim, indiscutivelmente. E recomendo para quem não conhece, eventualmente, né, nessa linha, 1984, para explicar o que acontece quando a gente cerceia dessa forma os interesses de manifestação, né? Pessoal, a gente já passou do horário, eu vou fazer uma pergunta final para vocês. O que é mais perigoso? Um ditador disfarçado de tolerante e democrático ou intolerante com tendências antidemocráticas que joga abertamente para a galera em épocas de eleições aí? Não sei se entenderam a minha pergunta. Uma frase muito simples. É muito mais fácil a gente se preparar quando tu sabe de onde vem o tiro. Ou seja, mais perigoso aquele que vem em pele de cordeiro.
Eu não sei, eu queria ouvir o Darwin primeiro, porque o Darwin é mais sábio nesse aspecto, mas assim, quando eu penso nos grandes líderes intolerantes do mundo, eles não tiraram a carapuça de uma hora para outra, eles tinham um discurso de ódio revelado de modo bem incipiente na sua trajetória, aspas, política, se é que dá para chamar esse tipo de ascensão como uma ascensão política, não é? Hitler, Mussolini, Mao, Lenin, Stalin, ou seja, os caras tinham declaradamente discursos de oposição. Dá para dizer, tudo bem, era um homem de seu tempo, hoje em dia então vamos escamotear, vamos mimetizar, fazer de conta que somos bonzinhos, lá na frente a gente age. Eu não sei, eu não consigo responder o que é mais perigoso. O que eu consigo dizer é que é uma certa confiança em dizer que os sistemas democráticos mundo afora tem impedido comportamentos intolerantes de líderes sem que a gente perceba, porque se o camarada é intolerante ou não intimamente, muitas vezes a gente não tem como saber. Mas o que eu tenho como saber é que sistemas contramajoritários, sistemas democráticos, sistemas de freios e contrapesos entre legislativo, executivo, judiciário têm impedido que um determinado sujeito com sentimentos intimamente intolerantes possa colocá-los de fato em prática, porque os sistemas de freios e contrapesos em grande medida têm impedido isso. Isso é o que eu percebo. Quando eu vejo, por exemplo, eu vou citar um exemplo simples. O muro que se queria construir nos Estados Unidos não foi feito. Por quê? Porque o sistema de freios e contrapesos norte-americano impediu que se construísse. Percebam? Atos intolerantes têm acontecido em muito menor medida porque sistemas democráticos e de freios e contrapesos têm impedido isso. Então, qualquer movimento contrário ou que busque ruptura com sistemas democráticos, republicanos e de separação de poderes terão sempre, venha de esquerda, venha de direita, meu total e veemente repúdio. Perfeito, perfeito. Eu acho que concordamos todos. Obrigado, Cícero. Senhores, eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Mas eu quero ouvir o Darwin. Eu não saio daqui sem ouvir o Darwin. A respeito disso? A respeito. Manda bala, Darwin. Não, eu só ia dizer que é difícil criar uma regra geral, porque é mais perigoso, porque depende de cada situação concreta, eu imagino. Mas se fosse para poder escolher, eu preferiria um tirano enrustido do que um tirano confesso. Porque o tirano confesso, quando ele é eleito, ele se sente legitimado a exercer a tirania. Legitimado porque ele apresentou o projeto de tirania dele e foi aprovado pelo povo. É mais ou menos o que eu vejo hoje no eu autorizo. No movimento eu autorizo. É a mesma coisa. Tá? Existe uma legitimação. Eu estou dizendo, eu estou te dando esse poder para você agir assim. Então, eu preferiria um tirano enrustido porque os sistemas, o legislativo, o judiciário, funcionariam para conter aquela figura e o povo não teria legitimado ele para agir daquela forma. Diferentemente do tirano expresso e confesso. Essa é a minha opinião. Valeu a pena ter insistido para te ouvir. E eu vou dizer uma coisa. É muito bacana ver pessoas que pensam tão parecido, ter pensamentos tão diferentes em alguns momentos, né? Isso é fantástico, assim, isso é fantástico. E ninguém aqui está se agredindo, né? Como a gente vê. No final. É que a live termina, aí a gente conversa certinho. Mas tá, que nem no futebol, né? A gente dá aquele carrinho meio estranho, mas depois sai abraçado para beber cerveja. Vocês devem ter ouvido muito o que eu ouvi, o que eu tenho ouvido de um determinado chefe do executivo nacional aí de um determinado país. Mas a gente sabia que ele era assim, que é justamente o que ele nunca escondeu que era assim, que é justamente o que o Darwin está falando. Ele foi legitimado pelo jeito dele de ser. Isso também me preocupa. Isso também me preocupa. Embora eu acreditasse piamente, ingenuamente, burramente, que ele se investiria, ele esqueceria que seria um deputado de 30 anos e se investiria da liturgia do cargo. Eu acreditei que ele... Mas ainda assim, eu volto a reafirmar minha confiança nos sistemas democráticos, representativos e sistemas de freios e contrapesos, no sentido de que
seria pior se esse sistema não acontecesse. Sem dúvida. Portanto, meu discurso de manutenção do sistema não é perfeito, mas ele sempre vai ser reiterado por conta disso. Percebam, de novo, nós talvez teríamos mais atos de intolerâncias caso não houvessem sistemas assim. E o interessante é que o discurso corrente é de que exatamente esse sistema deve ruir, não é? Com intervenção, com fechamento de instituições democráticas e assim vai. Assisti um vídeo essa semana que diz que o sistema democrático daqui em diante, para ele continuar subsistindo, vai ter que mudar muito. Não tem mais como se manter dessa forma. Mas isso daí é assunto para uma outra live. Sim. Pessoal, eu adoraria ficar com vocês aqui horas. Sei que todos vocês têm compromissos. Quero agradecer imensamente de vocês terem aceitado, né? Juntar os três não é algo muito fácil, mas eu fui privilegiado porque em uma vez só consegui juntar os três. Muito obrigado por toda a experiência que vocês têm e trouxeram para a gente aqui. Eu acredito que o pessoal ficou aqui do começo ao fim, gostou bastante também. Né? Sigam esses caras, eu assino embaixo, é muito legal o que eles fazem, não só nas redes sociais, mas num trabalho de vida inteira. Às vezes a gente cansa de dar aula, né, Davi, mas é um trabalho de vida inteira. Vocês estão de parabéns em tudo que fazem. Temos que marcar uma cerveja para ter uma... Deixa a coisa normalizar. Eu estou fazendo cerveja agora também. Deixa a coisa normalizar. O meu sócio de cerveja está aí, o Ronaldo, não sei se está ainda. Ele falou que eu tinha que mostrar, em vez da minha caneca da igualdade aqui, ele queria que eu mostrasse a garrafa da Bia, mas, pô, ficar bebendo cerveja aqui ia ser chato, né? Deixa o Otto tomar as vacinas dele e vamos marcar aqui em casa um papo sem hora para terminar. Mas, para encerrar de verdade, eu queria que cada um de vocês desse para os nossos astronautas aqui, internautas, digo, dois títulos, ou um título de livro e um de filme, ou dois de livros, que estão dentro dessa nossa... Não valendo o livro do Karl Popper, beleza? Sugiram aí para o pessoal, a gente encerra, e eu agradeço do meu coração aí imensamente, que essa conversa foi uma das mais bacanas que eu tive até agora. Olha, eu ousaria sugerir a todos os nossos queridos colegas que a gente fizesse uma volta ao início e nós fôssemos ler as bases de toda essa discussão, lá em Karl Marx, lá em Voltaire, sabe? Voltar... Rousseau faz essa pergunta. Consultar as bases para que a gente possa ter um fundamento sólido para poder discutir. Se a gente não tem um fundamento sólido para discutir, fica complicado. Então, assim, encontre alguma coisa sobre os grandes vultos que debatem isso lá no passado, que são a base, né, de todos esses caras que vieram depois. E aí depois, sim, aí vai para o Popper, aí vai para a sociedade aberta. Legal, bacana. Darwin. Em primeiro lugar, antes de falar dos livros, eu queria aqui desejar, sinceramente, saúde e força para o Otto. Obrigado. O guri tá muito bem, saiu do respirador, tá ganhando peso, tá a figura. Deixando os pais sem dormir à noite, né? Mas dizem que isso faz parte. Tá certo, que bom que tá bem. Bom, já que o Murara falou das bases, eu vou falar então da atualidade. Vou recomendar o Bobbio. Ele trata de tolerância em duas obras, o Norberto Bobbio, italiano, né? Em duas obras que são publicadas no Brasil. Uma delas é A Era dos Direitos. E o Cícero, tivemos que estudar isso como obra preparatória para o ingresso no mestrado lá no ano 2000. Né? Mas é um livro muito atual. Então, A Era dos Direitos, do Norberto Bobbio, e o Dicionário de Política do Norberto Bobbio também. Quando você chega na letra T, lá você vai encontrar, em 2 volumes, né? Você vai encontrar a tolerância. Então, ele trata em 2 obras. Não concordo 100%, mas quem sou eu para discordar do Norberto Bobbio? Enfim, fica então a sugestão das obras do Bobbio. Obrigado.
Bom, eu quero sublinhar Norberto Bobbio, especialmente a Era dos Direitos, e tem uma facilidade enorme, porque são, se não me engano, 8 capítulos, e você pode ler cada capítulo do livro separado. Eu vou ler esse capítulo aqui, independente dos outros, não precisa correr o livro inteiro, cada capítulo tem vida meio própria, então ele tem inúmeras vantagens para quem está começando. Eu tenho lido de novo e relido e redescoberto coisas em John Rawls, uma teoria da justiça. Eu acho que John Rawls é um pensador liberal, importante, evidentemente importante, eu acho que ele merece ser relido de novo. E em língua inglesa eu recomendo Jeremy Waldron, The Harm in the Hate Speech. Tradução livre aqui, né? O dano do discurso de ódio, né? Cara, livraço, ele traz inúmeras considerações que aprimoram os pensamentos do Karl Popper, né? E tu botei na minha listinha próxima de leitura um livro que o Rafael recomendou por esses dias aqui, num escrito pra gente aqui. Como é que é, Rafael, aquele livro aqui O caso dos denunciantes invejosos? Esse vai estar na listinha para leitura. Vai muito na linha do caso dos exploradores de caverna, mas fala de intolerância, justamente de intolerância. E é um livro muito atual, né? Apesar de ser acho que da década de 50 ou 60, se eu não me engano. E vale a pena. E é muito fácil de ler, porque é bem fininho, é bem facinho de ler. Numa sentada só, como diria um amigo meu, dá para ler. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E nos encontraremos pessoalmente da próxima vez para comemorarmos essa live, bebermos e conversarmos mais um pouquinho sobre tolerância e intolerância. Todo mundo que gostou, então. que esteve presente, muito obrigado também. Eu vou ver Valeu, se eu não cometo nenhum erro e vou tentar deixar gravada a live para todo mundo. Certo, pessoal? Obrigado. Valeu, moçada. Boa noite, obrigado de novo pela oportunidade aí. Para todo mundo aí. Falou. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.